Se você está aqui no Diário da Raposa, antes de tudo já se inscreva no canal e ative todas as notificações. O que parece apenas mais um reforço pode ser, na verdade, o primeiro passo de uma movimentação gigantesca que está em curso, calculada e com potencial para virar de cabeça para baixo tudo o que se imaginava para o próximo ano. E para entender tudo, precisamos começar pelo protagonista que está chegando com uma bagagem muito maior do que muitos torcedores imaginam, Néiser Villarreal. Néiser Villarreal é o primeiro reforço anunciado oficialmente para a próxima temporada, e sua chegada não é fruto do acaso nem apenas uma oportunidade de mercado. O atacante colombiano de 20 anos chega após uma novela envolvendo conflitos internos, desgaste público, queda de braço com seu antigo clube, episódios polêmicos e, ao mesmo tempo, uma ascensão meteórica no cenário internacional. É por isso que muitos especialistas em bastidores acreditam que a chegada do jogador representa muito mais do que uma simples contratação. Ela simboliza um movimento ousado, antecipado e calculado da diretoria cruzeirense, indicando que o Cruzeiro está pensando grande, sem demora e com planejamento sólido. Tudo começa quando, ainda se recuperando de uma lesão no joelho, Villarreal assinou um pré-contrato com o Cruzeiro em setembro. Naquele momento, muitos questionaram a lógica da contratação. Lesionado, sem ritmo de jogo, com futuro incerto e sem garantias de que estaria em condições de disputar o Mundial Sub-20. A dúvida se espalhou pela imprensa, e era natural imaginar que alguns clubes recuariam diante desse cenário. O Cruzeiro, porém, não recuou. Ao contrário, decidiu apostar que o potencial do jovem colombiano superaria o momento adverso. E essa aposta não apenas se confirmou como se transformou em uma das histórias mais marcantes do futebol colombiano naquela temporada. Villarreal se recuperou mais rápido do que o esperado. Não apenas foi convocado para o Mundial, como se tornou uma das grandes sensações da competição no Chile. Marcou 5 gols, liderou ofensivamente a seleção colombiana e ajudou o país a alcançar um histórico terceiro lugar no torneio. Ao final da Copa do Mundo Sub-20, seu nome estava em alta, em manchetes internacionais, sendo elogiado por profissionais e olheiros de diversas partes do mundo. A projeção foi enorme. O valor de mercado subiu. O interesse de clubes começou a aparecer. E com isso, um sinal de alerta acendeu dentro do Millonarios, clube pelo qual Villarreal estava vinculado. Acontece que, enquanto seu desempenho crescia dentro de campo, a relação com o Millonarios deteriorava-se fora dele. Villarreal já havia tomado uma decisão clara internamente: não renovaria seu contrato. O clube, naturalmente, não gostou. A diretoria esperava que o Mundial mudasse a cabeça do atacante, que o convencesse a ficar, que servisse como plataforma de valorização para um novo acordo, mas o jogador manteve sua postura. E não apenas isso. Começaram a surgir episódios que deixaram o clima ainda mais pesado. Villarreal não se reapresentou ao clube após o fim do Mundial. Com isso, passou a ser visto internamente como alguém que havia rompido com o clube de forma definitiva. A situação piorou ainda mais quando ele apareceu em uma transmissão ao vivo usando uma camisa do América de Cali, adversário histórico do Millonarios. A repercussão foi grande e negativa. A diretoria considerou uma afronta. A torcida se irritou. A relação ruiu de vez. Villarreal passou, então, a ser uma figura isolada no clube. Não treinava com o elenco principal, não atuava desde julho e estava à espera da conclusão de seu contrato, que iria até o dia 30 de novembro. Mas enquanto a realidade do colombiano se tornava cada vez mais desconfortável internamente, o Cruzeiro acompanhava de perto cada capítulo dessa história. O pré-contrato já estava assinado, e a diretoria celeste sabia que, em breve, teria o jogador como reforço. No entanto, ao invés de esperar o calendário correr naturalmente, o Cruzeiro deu um passo à frente. Houve aproximação, conversas e negociações para antecipar a rescisão contratual, permitindo que Villarreal fosse liberado antes do previsto. E então, no dia 24 de novembro, o Millonarios anunciou oficialmente que o vínculo estava encerrado antecipadamente. Com isso, Villarreal ficou livre para viajar a Belo Horizonte e se apresentar ao Cruzeiro nos próximos dias. Esse movimento é simbólico por vários motivos. Primeiro, porque mostra que o clube mineiro não está esperando o mercado se movimentar para reagir. Está se movimentando antes. Segundo, porque o jogador terá tempo para iniciar sua adaptação ainda antes da virada de temporada. Terá contato com estrutura, metodologia, rotina e ambiente, enquanto muitos clubes só começam a trabalhar quando a pré-temporada já está em andamento. Terceiro, porque o Cruzeiro passa uma mensagem clara para o mercado: o clube mudou de postura. Está antecipando soluções, planejando com mais constância e executando com mais velocidade. Além disso, o perfil de Villarreal reforça uma linha de investimento que ganhou força nos últimos anos,
contratar jovens de grande potencial antes que eles explodam definitivamente no futebol internacional. Vila Real já mostrou que pode render em alto nível. Chega com confiança, protagonismo recente, experiência de competição mundial e carregando uma história que pode ser catalisadora para uma grande transformação em sua carreira. Ao mesmo tempo, encontra no Cruzeiro um ambiente onde poderá crescer, se desenvolver, ganhar espaço e brigar por posição contra jogadores mais experientes sem ter que carregar imediatamente o peso de decidir partida sozinho. E aqui entra o discurso simbólico dessa contratação. Vila Real não é tratado internamente apenas como um reforço, mas como o primeiro passo de algo maior. O Cruzeiro está consciente de que precisa de peças novas, alinhadas ao projeto competitivo da próxima temporada, e de que alguns movimentos serão decisivos para que a equipe alcance patamares maiores em competições nacionais e internacionais. A chegada antecipada do atacante reforça a ideia de que o Cruzeiro está construindo sua temporada antes dela começar, algo raro no futebol brasileiro, onde muitos clubes esperam o ano virar para começar a planejar de verdade. Existe, porém, outra camada de interpretação que provoca ainda mais expectativa. A chegada de Vila Real, para muitos, não é apenas uma contratação estratégica. É o primeiro sinal de que algo maior está em andamento. Há quem diga que o clube está preparando uma sequência de anúncios e ações que mudarão completamente o ambiente da equipe nas próximas semanas. São conversas, movimentações, interesses, bastidores que começam a borbulhar enquanto a torcida assiste à superfície dos acontecimentos sem perceber o que está se formando por baixo. E quando tudo vier à tona, Vila Real será lembrado como a primeira peça desse tabuleiro. O novo reforço, apesar de já estar liberado, ainda não poderá atuar nos jogos finais de 2025. Sua estreia será somente em 2026. Mas, na prática, isso é apenas um detalhe. A influência dessa contratação será sentida antes mesmo de ele entrar em campo. Ela muda a dinâmica interna, reorganiza expectativas e acende um alerta no mercado. O Cruzeiro está se mexendo rápido. Está antecipando problemas antes que eles apareçam. Está pegando jogadores jovens antes que seu valor fique proibitivo. E está deixando claro, para concorrentes e torcedores, que está entrando em uma fase diferente, mais ambiciosa, mais planejada e menos dependente do acaso. E por isso, agora mais do que nunca, é fundamental que quem está acompanhando essa história se inscreva no Diário da Raposa e ative as notificações para não perder nenhum capítulo. Estamos apenas no início, e a história promete crescer ainda mais nas próximas revelações. O clima nos bastidores do Cruzeiro ganhou tensão nesta semana que antecede compromissos decisivos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Enquanto o torcedor vive a expectativa de ver o time confirmando sua reação na temporada, 3 jogadores fundamentais da equipe comandada por Leonardo Jardim podem se transformar em desfalques por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O órgão máximo disciplinar do futebol nacional julga nesta terça-feira, dia 25 de novembro, 3 atletas que cometeram infrações relatadas em súmulas e análises posteriores, Caio Jorge, Lucas Romero e Fabrício Bruno. A depender do resultado, a Raposa pode terminar o ano sem peças que sustentam a estrutura tática e emocional dentro de campo. O primeiro deles, Caio Jorge, chega ao julgamento enquadrado em 2 artigos importantes do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O atacante foi denunciado por ofensa à honra esportiva, enquadrado no artigo 243, inciso F, e também por agressão física, tipificada pelo artigo 254, inciso A. Ambos ocorreram no clássico contra o Atlético, realizado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador celeste apertou com força a mão enfaixada do zagueiro adversário Ivan Roman, atitude interpretada como agressão. Mais tarde, após o gol de empate alvinegro, o atacante fez gestos com as mãos sugerindo roubo ou interferência indevida da arbitragem, após a marcação de um escanteio que originou a jogada do gol. Para quem viola o artigo 243, inciso F, o CBJD prevê punições que variam desde uma multa de 100 até 100 mil reais, além de suspensão que pode ir de 1 até 6 partidas. Já o artigo 254, inciso A, funciona como um dos mais severos do Código Disciplinar, podendo acarretar suspensão que vai desde 4 até 12 jogos. Isso significa que, dependendo da soma das penas, Caio Jorge pode ficar de fora dos últimos compromissos no Campeonato Brasileiro. E, em caso de punição maior, que chegue ao limite previsto, poderá inclusive perder eventual final da Copa do Brasil, cenário que preocupa diretamente a comissão técnica e a diretoria do clube. Se Caio Jorge vive uma situação delicada, o volante Lucas Romero também enfrenta julgamento por comportamento no mesmo clássico. O argentino foi denunciado por enquadramento no artigo 243, inciso F, após ter reclamado com veemência da marcação do escanteio que gerou o gol do rival. Na súmula da partida,
o árbitro relatou fortes protestos do meio-campista, que teria levantado acusações de erro provocativo e questionamentos sobre a conduta da arbitragem. Embora o caso seja mais brando do que o de Caio Jorge, a pena também preocupa. Lucas Romero pode ser afastado por até 6 jogos. Uma suspensão máxima o retiraria de toda a reta final do Brasileirão e das fases decisivas da Copa do Brasil, prejudicando muito a espinha dorsal tática da equipe, já que ele se tornou peça-chave na transição entre defesa e ataque, além de ser um dos líderes competitivos do grupo. Fabrício Bruno, por sua vez, aparece como o caso mais simples entre os três, mas igualmente relevante. Sua denúncia relaciona-se ao artigo 250 do CBJD, que trata de prática de ato desleal ou hostil durante uma partida. Tudo aconteceu no confronto diante do Palmeiras, válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O zagueiro celeste tomou cartão amarelo no primeiro tempo e, já na segunda etapa, cometeu falta destinada a parar um contra-ataque adversário, recebendo o segundo cartão e, consequentemente, a expulsão. O ato foi entendido como impedimento irregular de uma clara oportunidade de gol, enquadrando-o automaticamente no artigo disciplinar previsto. A pena para o artigo 250 varia de 1 até 3 partidas de suspensão. Em caso de punição máxima, Fabrício Bruno perderia os últimos compromissos da Raposa na competição nacional, embora não corra risco de ficar fora das partidas da Copa do Brasil, já que a legislação limita o alcance da penalidade. A situação dos 3 atletas chegou ao STJD em um momento sensível. O Cruzeiro vem conduzindo uma campanha de reconstrução dentro de campo, fortalecendo sua identidade competitiva, retomando confiança e tentando reencontrar protagonismo nacional. Leonardo Jardim, em entrevistas, destacou que o grupo tem amadurecido mentalmente após enfrentar diferentes desafios durante o ano. No entanto, a possibilidade de perder um centroavante titular, um volante referência na marcação e um defensor consolidado afeta diretamente o planejamento técnico da reta decisiva da temporada. Dentro do clube, a direção jurídica trabalha para defender os jogadores com base em argumentos de circunstância, desproporcionalidade das denúncias e ausência de dolo em algumas jogadas. O Cruzeiro aposta na tese de que as reações foram calor do momento competitivo, em partidas de enorme tensão, e que as penas, se aplicadas em níveis máximos, poderiam desequilibrar uma disputa esportiva que deveria ser decidida dentro de campo. A expectativa é que pelo menos as penalidades mais graves sejam abrandadas, permitindo que os atletas sigam à disposição nas batalhas que virão. Enquanto isso, a torcida acompanha apreensiva. Cada partida restante do Campeonato Brasileiro tem peso de decisão, e a Copa do Brasil apresenta chance real de conquista, algo que mudaria completamente o panorama emocional e esportivo do clube na temporada. O julgamento do STJD, portanto, ganha contornos de final fora de campo. Tudo pode mudar após essa terça-feira, e a Raposa segue aguardando qual será o destino de Caio Jorge, Lucas Romero e Fabrício Bruno, 3 pilares capazes de decidir partidas, mas que agora dependem da interpretação disciplinar para saber se estarão ao lado de seus companheiros nos gramados ou se assistirão de fora à reta final da temporada. Então, antes de fechar, faça o seguinte: inscreva-se no canal Diário da Raposa, ative as notificações para receber as próximas atualizações e deixe nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. O que você acha que está prestes a acontecer?